Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de conversar brevemente a respeito de um dos matemáticos mais importantes da história, Euclides de Alexandria. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você já faça o famoso cu-co-co, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aliás, faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar a dialogar comigo depois que você assistir esse vídeo. Então você pode apresentar sugestões, falar o que você achou, falar se por acaso isto te interessa, ou mesmo dar sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que tem curiosidade a respeito da parte histórica da matemática. Além disso, eu vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é falar um pouco a respeito da obra de Euclides de Alexandria. Euclides já é conhecido dos estudantes da matemática, porque o compêndio que ele escreveu, chamado Elementos, de certo modo remodela a geometria como um todo. Em particular, Euclides é chamado de Euclides de Alexandria porque os historiadores gregos, quando queriam se referir a cientistas, sejam matemáticos, físicos, filósofos, eles não usavam somente o nome, eles usavam um nome atrelado à cidade onde aquele cientista residiu ou onde ele produziu a maior parte de seu trabalho. No caso de Euclides, essa cidade foi Alexandria, para onde ele se mudou pouco depois da fundação da Biblioteca de Alexandria. Por isso que nós nos referimos a Euclides de Alexandria. Além disso, eu devo destacar que o século III a.C. foi um divisor de águas para a geometria grega, porque neste século apareceram os primeiros trabalhos de Euclides e posteriormente apareceram os trabalhos de Arquimedes e Apolônio. Em certa medida, nós podemos dizer que, apesar de haver várias inovações após os trabalhos desses três matemáticos, nenhum outro trabalho atingiu a profundidade que eles atingiram. Ou seja, depois de Euclides, Arquimedes e Apolônio, quando eu me restringo à matemática grega, não apareceu nada do ponto de vista geométrico que foi tão revolucionário quanto o trabalho desses três cientistas. Portanto, é muito comum dizer que a geometria grega se encerra com os estudos e tratados matemáticos escritos por esses geômetras. E como eu disse antes, hoje eu quero abordar Euclides, cujo trabalho mais conhecido é Elementos, por se tratar de conceitos elementares de geometria. O impacto da obra de Euclides é tão grande que, durante muitos séculos, os matemáticos não falavam que estavam estudando geometria. Eles diziam que estavam estudando Euclides. Euclides escreveu outros trabalhos além de Elementos, como Dados e Ótica, mas Elementos acabou eclipsando todos os demais estudos que ele fez. Portanto, quando nós falamos de Euclides, imediatamente nós estamos olhando para Elementos. Com relação à vida particular de Euclides, pouco se sabe a respeito dele, além do fato já citado que ele viveu em Alexandria, pouco depois da fundação da Biblioteca de Alexandria. Os poucos registros existentes da sua personalidade indicam que ele era um homem modesto e detalhista, mas não se sabe muito a respeito dele enquanto pessoa. Na tela, neste momento, você está vendo dois trabalhos. O primeiro é a Prospectiva de Euclides, na versão italiana deste livro, que é um livro de geometria projetiva. E você também está vendo o papiro de Oxyrhynchus, que é exatamente o papiro no qual Euclides escreveu os elementos. Na realidade, esse é o fragmento do papiro utilizado por Euclides à medida que ele estava escrevendo seus tratados. Os manuscritos mais antigos existentes de Elementos datam do século IX da era cristã, ou seja, cerca de 1200 anos depois da escrita do compêndio. O texto original passou por várias edições com algumas adições textuais. Tais alterações foram feitas principalmente
por Theon de Alexandria, que foi um dos comentaristas dos textos gregos. A ideia de Theon era criar um tratado geométrico que fosse útil. Portanto, ele fazia algumas alterações, algumas adições, a fim de clarificar algumas ideias que foram apresentadas por Euclides. Os primeiros manuscritos originais indicavam que Euclides havia escrito 15 livros. Só que, ao longo da história, os 2 últimos foram considerados espúrios por especialistas, ou seja, eles foram considerados ilegítimos. Portanto, dos 15 livros que originalmente foram atribuídos a Euclides, hoje nós dizemos que Elementos só tem 13 livros. Ainda há uma polêmica com relação ao 13º livro. O 13º livro parece menos formal do que os outros 12. Portanto, há uma discussão na comunidade de historiadores a respeito da autoria desse 13º livro. Mas, como até hoje ninguém conseguiu comprovar que esse 13º livro é espúrio, nós aceitamos que Euclides também o escreveu. E, portanto, como eu disse, Elementos se tornou um compêndio com 13 livros. Então vamos falar brevemente do que se trata esse compêndio. O primeiro livro de Elementos cobre o conteúdo básico de geometria que costuma ser ensinado lá no ensino básico. Ele traz construções geométricas de ângulos, retas, quadrados e as propriedades de paralelogramos, culminando no Teorema de Pitágoras e sua recíproca. O Teorema de Pitágoras é aquele que diz que, num triângulo retângulo, a soma do quadrado dos catetes é igual ao quadrado da hipotenusa. A recíproca deste teorema diz o seguinte: se eu tenho 3 números de maneira que eles obedeçam esta equação, então A, B e C são as medidas dos lados de um triângulo retângulo, com catetes medindo B e C e hipotenusa medindo A. Então foi isso que ele demonstrou. As propriedades de paralelogramo são aplicadas aos problemas de transformação de área, levando à construção de um paralelogramo a partir de um de seus ângulos da base e tendo área igual de qualquer polígono. Portanto, quando Euclides apresenta propriedades de paralelogramo, na realidade o que ele estava fazendo era estudando a seguinte situação: se eu tenho um paralelogramo e eu conheço um dos ângulos de sua base e sei qual é a sua área, então o que eu preciso saber para construir o paralelogramo com apenas esses 2 elementos? Esse problema em particular seria referenciado no livro 2, quando se demonstra que é possível construir um quadrado com área igual a de qualquer polígono. E é justamente aqui que aparece a sementinha de utilizar o quadrado como unidade básica de área. O livro 2 contém construções geométricas necessárias para resolver problemas que podem envolver quadrados incomensuráveis. Mas, mais ainda, o livro 2 traz algumas ideias que eram mesopotâmicas. Para isso, eu quero observar essa proposição 5 que está no livro 2. Se uma linha reta é cortada em iguais e desiguais segmentos, então o retângulo contido entre os segmentos desiguais do todo, com um quadrado da linha entre os pontos dessa seção, é igual ao quadrado na metade. Então perceba que a escrita é confusa, por isso eu vou fazer um desenho para que você compreenda melhor o que ele quis dizer com isso tudo. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que Euclides não atrelava números a medidas. Ele não fazia essa ligação como a gente faz hoje. Portanto, é muito comum observar que quando ele estava fazendo este produto, 2 vezes 3, por exemplo, ele dizia o retângulo 2 vezes 3. E aqui, quando ele fala isso, é porque este produto ele estava enxergando como realmente um retângulo cujos lados medem 2 e 3. Então ele não viu um número, ele viu uma figura geométrica e esses números eram medidas dos lados. Da mesma forma acontece quando eu falo 2 ao quadrado, por exemplo. Eu não estou vendo o número 4 puro e simples. Eu estou vendo um quadrado de lado 2. Era assim que Euclides enxergava essas coisas. Então, para que nós pensemos na proposição, eu vou traçar aqui um segmento. Está aqui traçado. E aí eu vou pegar aqui este ponto, vou chamar de M, só para indicar que é o ponto médio deste segmento.
Então Euclides diz o seguinte: eu tenho um segmento que é dividido em partes iguais, daqui o ponto M, e em partes desiguais. Então vou pegar aqui um ponto M. Então perceba, o M divide esse segmento em partes iguais e o N divide em partes desiguais. E aí ele diz na proposição para que nós consideremos alguns retângulos. Eu vou fazer o estudo dessa proposição utilizando linguagem moderna, só para ficar mais claro o que de fato ele enxergou. Então, como é que ele estava vendo um retângulo aqui? Então ele pensou o seguinte: imagine que este primeiro lado, que começa da extremidade do segmento até o ponto N, ele tem tamanho U. E este segundo pedaço tem tamanho V. Então, como o ponto M divide o segmento em duas partes iguais, e o segmento todo com essa notação é U mais V, então, deste ponto até M, isso aqui mede U mais V sobre 2. Consequentemente, agora eu vou ver quanto que mede só esse pedacinho MN. Veja, esse pedacinho MN nada mais é do que U menos U mais V sobre 2. Deixe-me colocar aqui entre parênteses para não dar confusão de sinal. Então isso fica 2, e aqui eu tenho 2U menos 2 dividido por 2 dá 1, então vou só replicar lembrando desse sinal de menos. Então menos U menos V. E isso então dá U menos V sobre 2. Então esse pedacinho MN media U menos V sobre 2. E aí Euclides diz o seguinte: este tamanho V que aqui está, eu vou construir um retângulo, de maneira que este lado em particular, esta altura, também tem a medida V. Então deixe-me agora fechar um retângulo todo. Aí ele faz o seguinte: vou considerar a divisão desse retângulo em 3 subretângulos. Então este primeiro retângulo que eu chamo de B, este retângulo que eu chamo de A, e esta figura, no fundo, é um quadrado, embora o desenho não esteja ajudando muito, mas é um quadrado, porque perceba, este lado vale V e este lado também vale V. Então o que Euclides dizia era o seguinte: nessas condições, o retângulo que está compreendido entre os segmentos desiguais, ou seja, este segmento e este, então este retângulo era A mais B, mais o quadrado que está constituído entre os segmentos desiguais. Como é que ele enxergou um quadrado aqui? O quadrado ele enxerga fazendo esta construção. Se aqui é U menos V sobre 2, eu vou estender esta altura de maneira que ela também meça U menos V sobre 2. E, portanto, eu vou ter um quadradinho aqui, que eu vou chamar de D. E, completando esta figura aqui, eu vou ter um quadrado grandão. E vou mostrar por quê. Veja, este lado aqui é U menos V sobre 2 mais V. E esta altura aqui é V mais U menos V sobre 2. Então, perceba que esta altura e este lado medem a mesma coisa. Portanto, esta figura maior aqui é um quadrado. Além disso, pensando neste retângulo, perceba, aqui eu tenho o tamanho U menos V sobre 2 e aqui é V. Aqui eu tenho o tamanho V e a altura U menos V sobre 2. Portanto, este retângulo e este têm a mesma área. Então, eu vou chamar de A. Então, o que Euclides afirmou é o seguinte: que a soma do retângulo feito pelos segmentos desiguais no todo, então A mais B, mais o quadrado obtido somente nesta seção, que é o quadrado D, é igual a esse quadrado maior obtido a partir da metade do segmento, que neste caso fica 2A mais D mais C. Só que quando Euclides foi demonstrar esse resultado, ele não demonstrou esta igualdade. Ele demonstrou uma mais simples, que é equivalente a essa, e que nos permite dizer que, em alguma maneira, ele entendeu o princípio da polarização. E aí, qual seria este princípio da polarização? O princípio da polarização é aquele que diz o seguinte:
que eu posso passar A e D por outro lado, só que trocando o sinal. O que me deixaria com B é igual a A mais C. Portanto, ele provou esta igualdade, que é evidente, que veja, este retângulo B, aqui o tamanho é 1 mais B sobre 2 com V, e este A mais C é a outra metade, então é 1 mais B sobre 2 com V. Portanto, de fato, são iguais. Então, a partir dessa igualdade, ele observou essa. Mas perceba que, no fundo, isso está embutido a ideia da polarização. E, evidentemente, como eu estou fazendo 1 menos V sobre 2 e estou considerando como medida, eu estou assumindo, é claro, que este U é maior que V. E faz até sentido, porque, na realidade, V é menor que a metade de U mais V e U é maior do que a metade de U mais V. Então, é isso que Euclides propôs e demonstrou. Agora, uma coisa que eu quero observar da equação que ele apresenta, e aí eu estou reescrevendo ela no alto na tela, é que eu posso escrever assim. A mais B é igual a 2A mais C mais D menos D. Perceba o seguinte, A mais B é um retângulo. 2A mais C mais D é um quadrado. E o D também é um quadrado. Portanto, eu estou escrevendo um retângulo com uma diferença de 2 quadrados. E aqui há um detalhe que eu gostaria de discutir com você, para que fique bastante claro. É muito comum nós enxergarmos alguns trabalhos de geometria algébrica ou geometria analítica e dizer o seguinte, este resultado ou este trabalho é um trabalho euclidiano. Na realidade, não. O que está acontecendo é que você está vendo uma tradução para a linguagem algébrica de um resultado geométrico. Mas o que Euclides demonstra são resultados geométricos. Ele não demonstra nada algébrico. O que há é uma tradução, uma ponte de ligação entre o resultado euclidiano e o resultado que é apresentado na geometria algébrica, por exemplo, ou na analítica. E isso é muito importante porque é necessário que se entenda que é justamente porque você queria transformar aquilo que foi feito do ponto de vista geométrico em algo mais acessível que surge a necessidade de se estabelecer alguma linguagem universal para a matemática, ou o que a gente vai chamar hoje de simbolismo. E a pergunta que é feita é, bom, mas então como é que esse resultado euclidiano é apresentado do ponto de vista da geometria algébrica hoje? A geometria algébrica traduz esse resultado da seguinte forma. Veja, quando eu tenho um retângulo A mais B, então voltei para a figura, o retângulo A mais B é U vezes V. Então eu vou registrar aqui. U vezes V. Agora eu tenho o quadrado 2A mais C mais D. Então, este quadrado, 2A mais C mais D, que é um quadrado de lado U menos V sobre 2 mais V. Então, eu vou reescrever. U menos V sobre 2 mais V. Quadrado. Menos D. D é o quadradinho menor de lado U menos V sobre 2. Então, U menos V sobre 2 ao quadrado. E aqui só vou trabalhar um pouquinho com essa expressão nesse parênteses. Então, eu tenho UV é igual a U menos V sobre 2 mais 2V, aqui eu estou fazendo a soma de frações, elevado ao quadrado, menos U menos V sobre 2 ao quadrado, e, portanto, a tradução desse resultado em termos de geometria algébrica ou geometria analítica, aí depende do nome que esteja sendo utilizado, é dado por UV é igual a U mais V sobre 2 ao quadrado, menos U menos V sobre 2 ao quadrado. Perceba que essa é a tradução do resultado euclidiano, mas Euclides não formou essa equação. Aliás, ele nem sabia o que era uma equação. Portanto, o que eu quero ressaltar é que uma das formas de interpretar as proposições do livro 2 é enxergá-las como identidades algébricas. E aí aquela proposição 5, como eu mostrei, pode ser expresso nesta equação.
O que eu quero perceber é que esta equação ela também pode ser vista como um problema de semidiferença, e aqui estaria uma semidiferença ao quadrado, e média. Então eu estou dizendo que o produto de dois números é a média desses dois números ao quadrado menos a semidiferença ao quadrado. E perceba, essa expressão é uma expressão mesopotâmica. Os mesopotâmicos já sabiam que isso acontecia. Eles só não tinham demonstrado, mas eles já tinham percebido isto em algum momento. Agora, Euclides, através de elementos geométricos, demonstra que é verdade. Posteriormente, quando começa a se estudar o procedimento algébrico para a geometria, também encontra-se o mesmo resultado. E é assim, então, que você tem uma transposição entre uma ideia mesopotâmica e um resultado algébrico, puramente algébrico. O livro 2 contém uma construção daquilo que seria conhecido como seção, ou seja, a divisão de uma linha numa razão entre meio e extremo, de modo que o todo é um dos dois elementos e a parte é o outro elemento. Ou seja, eu vou pegar uma linha, vou dividir em duas partes, de maneira que o todo é o que eu vou chamar de extremo ou meio, e aí há uma definição para isso, e parte dela eu vou chamar de meio ou extremo, a partir daquilo que eu defini para o todo. Se o todo eu estou chamando de meio, a parte eu chamo de extremo. Se o todo eu chamei de extremo, a parte eu chamo de meio. Euclides não conhecia a teoria das proporções, como a gente conhece hoje. Então, ele apresenta a ideia de seção ao demonstrar a proposição 11, que está no livro 2, que é: corte uma linha tal que o retângulo sobre o todo e uma das partes é igual ao quadrado da outra parte. Então, aqui tem uma figura completa. Eu vou discutir brevemente o que essa figura apresenta e a partir daí eu vou mostrar o que Euclides queria dizer quando escreveu aquela proposição. Então, a primeira coisa que tem aqui na tela, a partir da construção euclidiana, é um quadrado. Eu vou indicar aqui a figura como um quadrado. Neste caso, o quadrado ABDL, que é este quadrado grande que você está vendo aí na tela. O segundo passo que Euclides aponta é pegar o ponto médio de AB. O ponto médio de AB é o ponto C. Então, só vou registrar isso. O C é ponto médio de AB. Aí, o terceiro passo de Euclides foi o seguinte: eu tenho esse quadrado com lado AB. Eu vou estender AB. Então, estou registrando. Estou estendendo AB. Agora, o que Euclides diz é que você precisa desenhar um arco. Eu vou desenhar o arco CDE e este arco em particular vai ter raio CD. E no momento que eu desenho o arco CDE, eu vou então determinar o ponto E na extensão do lado AB. Então perceba, o que Euclides aponta é: desenha o quadrado maior, pega o ponto médio do lado AB, estende o lado AB, e aí você mede de C até D, este ponto T já está definido por causa do quadrado, e você desenha um arco CDE, que seria continuar o arco de raio CD a partir do ponto D no sentido horário, de maneira que ele cruze a extensão do segmento AB. Este cruzamento é o que a gente chama de ponto E. O próximo passo foi o seguinte: eu vou pegar então agora o comprimento BE, que está pontilhado, e vou desenhar um semicírculo de centro em B, determinando então o ponto K. Então, registremos isso. Então, eu faço o semicírculo FBE de raio tamanho BE, determinando K. Então é o ponto K que você agora está vendo na figura. Bom, agora que eu fiz esses 5 passos, o que eu faço em seguida? Perceba, o lado AB já estava definido no passo 1.
Na hora que eu desenho o semicírculo FBE, eu determino os pontos F e determino esse ponto K. Eu vou transportar este lado AB de maneira paralela ao próprio lado AB, passando por K. E, portanto, eu vou determinar esse ponto H, uma vez que o lado AL já estava definido no passo 1. Então, eu tenho agora um retângulo, AHKD. Agora, o que eu faço? Eu vou levantar a perpendicular ao lado AB, passando pelo ponto F. Quando ele vai interceptar o lado HK, ele vai gerar, então, o ponto M. E quando ele intercepta o lado desse quadrado maior, ele gera o ponto M. Então, vou registrar isso. Então, Euclides dizia, constrói o retângulo ABKH e, em seguida, você gera os pontos M e N. E, por fim, perceba, então, que nesse sentido, eu acabo tendo um quadrado. O quadradinho, neste caso, KGBE. E por que eu tenho a mais absoluta certeza que eu vou ter gerado um quadrado aqui? Então, veja só. O lado FB tem o mesmo tamanho que o lado BE, que, por sua vez, tem o mesmo tamanho que o lado BK. Então, perceba, eu tenho, no fundo, dois quadrados aqui. Eu tenho BFMK e eu tenho um outro quadrado, BKGE. Que os lados, o que seria comprimento e altura, têm a mesma medida. Então, a partir desta construção, Euclides observou as seguintes proporções. A primeira é que AE sobre AB vai ser igual a AB sobre BF. E isso observando a proporção e a forma como aquele desenho foi feito. E isso, por sua vez, é igual a BF sobre AF. E isso me leva ao seguinte. Perceba que eu tenho um retângulo AFNL. E a área desse retângulo, como nós conhecemos hoje, é AF vezes FN. Vou começar daqui, então. Então, a área do retângulo AFNL é AF vezes FN. Mas veja só o que acontece. FN tem o mesmo tamanho que AL. Como é um quadrado, AL tem o mesmo tamanho que AB. Então, FN tem o mesmo tamanho que AB. Então, voltando para a expressão que eu tinha, isso fica, então, AF vezes AB. Agora, olhando aquela propriedade de meio com extremos, quando eu tenho uma razão, eu concluo o seguinte. AB vezes AF é igual a BF ao quadrado. E por fim, vamos olhar a figura mais uma vez para ver de fato qual área isso representa. Isto representa, então, a área do quadrado BFKM. Então, isto é a área do quadrado BFKM. Bom, isso é que Euclides observou. Vamos ler agora a proposição inteira para ver se com este cálculo faz sentido. Então, voltei para a figura só para observar agora o que diz a proposição de Euclides. A proposição de Euclides diz o seguinte. Dado uma linha, nesse caso a linha AB, eu vou cortar essa linha. Eu corto essa linha a partir do ponto C ou do ponto F, para ser mais específico. De maneira que o retângulo formado no todo, AFNL, e uma de suas partes, nesse caso o quadrado FNKB, o retângulo e o quadrado, eu não estou somando aqui áreas, mas estou dizendo a área do retângulo e a área deste quadrado tem área igual ao quadrado na outra parte, que é o quadrado BKG. Então é isso que Euclides quis dizer e isso que acabamos de verificar por que é verdade. Então uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que o argumento geométrico sempre é mais complicado de se compreender.
Então perceba que o simbolismo foi começando a fazer falta. Ele faz falta quando a gente quer trabalhar com os escritos de Euclides a partir daquilo que Euclides escreveu. Continuando então o nosso estudo sobre os livros 3 e 4 trazem conteúdos geométricos que são familiares ao ensino básico. Então eles tratam de círculos, tangentes, secantes e polígonos inscritos e circunscritos. O livro 4 mostra como inscrever um pentágono regular em um círculo e como circunscrever um pentágono regular sobre um círculo. Ou seja, dado um círculo, como é que eu coloco um pentágono regular dentro dele? E dado um círculo, como é que eu construo um pentágono regular ao redor desse círculo que o circunscreve? O livro 4 ainda mostra como construir um hexágono regular e como construir um pentadecágono, que é um polígono regular de 15 lados. Já os livros 5 e 6 apresentam a teoria geométrica eudoxiana no livro 5. O livro 5 é que traz a construção da média proporcional ou média geométrica entre linhas. No livro 6, há a demonstração geométrica de que, em uma igualdade de razões, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que é o que nós utilizamos até hoje. Inclusive, os nomes meio e extremo são utilizados por Euclides, foi ele que deu essa nomenclatura. O livro 6 ainda apresenta uma generalização do Teorema de Pitágoras, ampliando o resultado para polígonos semelhantes construídos sobre os lados de um triângulo retângulo. Segura essa informação que eu vou voltar a ela. E o livro 6 se encerra com o fato de que os ângulos central e inscrito de um círculo são proporcionais aos arcos que eles subentendem. Então aqui tem uma figura para mostrar o que significa a generalização do Teorema de Pitágoras. Então imagine que eu tenho um triângulo retângulo de lados A, B e C. E aí sobre os lados desse triângulo retângulo eu construo polígonos regulares, mas polígonos regulares que são semelhantes. Então o que eu estou dizendo é que a área do polígono C ao quadrado, justamente porque um dos lados é a hipotenusa do triângulo retângulo, é igual à área do polígono A ao quadrado mais a área do polígono B ao quadrado. Esta é precisamente a generalização do Teorema de Pitágoras. E por fim, o que Euclides queria dizer a respeito de ângulo inscrito e central de círculo é o seguinte: imagina que eu tenho um círculo com aqui está o seu centro, e aí eu tenho então um ângulo central. O ângulo central é construído a partir então dos raios deste círculo. Este ângulo aqui a gente chama de beta, este seria o ângulo central. E aí eu tenho então um ângulo inscrito. Um ângulo inscrito é aquele feito a partir de segmentos que se intersectam num ponto da circunferência, formando um determinado ângulo. E aí eu chamo de inscrito, perceba que eu estou trabalhando com o mesmo arco que acaba definindo o ângulo central. Vou chamar esse ângulo de alfa. O que Euclides demonstrou na realidade é que este alfa era 2 vezes o ângulo beta. Então o alfa é proporcional ao ângulo beta. E o ângulo beta, por sua vez, Euclides também mostra que é igual ao tamanho do comprimento deste arco, que eu chamo de S, dividido pelo raio. Portanto, o ângulo central é proporcional ao arco que ele subentende e o ângulo inscrito também é proporcional ao arco que ele subentende. É isso que Euclides demonstrou. Os livros 7, 8 e 9 trazem a teoria dos números euclidiana. Eu não vou aprofundar no que seria essa teoria dos números, porque há um vídeo neste canal, o card está no alto da tela, que já trata deste assunto. Mas o que é importante ressaltar é que essa teoria numérica desconsiderava os números irracionais. E este fato em particular, como eu não estava lidando com o irracional e, portanto, não estava lidando com o incomensurável, torna, pelo menos para estes 3 livros, a geometria eudoxiana desnecessária. O livro 10, por sua vez, é uma extensão dos conteúdos abordados nos 3 livros anteriores, só que trazendo isso agora para os incomensuráveis, utilizando raízes quadradas, que são chamados de irracionais quadráticos. Este livro, em particular, o livro 10, ocupa 1/4 do compêndio todo.
É o livro menos estudado devido à sua natureza técnica, mas é fundamental para a teoria desenvolvida no livro 13. Ele traz o método da exaustão e com este resultado demonstra-se a incomensurabilidade através do algoritmo euclidiano. E a proposição que trata desta incomensurabilidade é a seguinte: sim, quando a menor de duas quantidades é continuamente subtraída da maior e o que sobra nunca divide o anterior, então essas quantidades são incomensuráveis. O que Euclides queria dizer com isso basicamente era o seguinte: imagine que eu tenho os números, vou escrever aqui no alto, 15 e 4. Como é que eu sei se esses números são comensuráveis ou não? O que ele estava dizendo nessa proposição é: esses números são comensuráveis se eu posso aplicar o algoritmo da divisão euclidiana a esses dois números de maneira que eu encontre um MDC. Se eu não conseguir encontrar um MDC, essas quantidades são incomensuráveis. Perceba que não é o que acontece aqui, porque 15 e 4 de fato são quantidades comensuráveis, e perceba que a proposição dele diz o seguinte: para eu saber se isso é comensurável ou não, eu tenho que fazer o seguinte procedimento. Primeiro eu faço 15 menos 4, dá 11. 11 divide 4? Não, porque é menor. Então eu vou tirar 4 de novo, que é o menor número que eu tenho aqui. Dá 7. 7 divide 4? Não, porque é menor. Então eu vou tirar mais 4. Dá 3. 3 divide 4? Não, mas 3 é menor. Então agora eu vou fazer o menor tirado do maior. Então 4 menos 3. Isso dá 1. 1 divide 3? Divide, porque 3 dividido por 1 dá 3. Logo, como isso acontece, 15 e 4 são quantidades comensuráveis. E, portanto, neste caso em particular, o MDC é 1. Se eu faço esse procedimento e repito eternamente e nunca termino, é porque então eu estou trabalhando com algo que não é mais comensurável. Já os conceitos básicos a respeito de planos, pirâmides e paralelepípedos são introduzidos no livro 11. O livro 12 traz a aplicação da teoria de proporção aos sólidos regulares. Inclusive, é neste livro que as fórmulas para cálculo de volumes são apresentadas. O livro 13, por fim, se dedica à construção de sólidos regulares, bem como as relações entre lados, diagonais, apótemas e raios de esferas nos quais estes sólidos estão inscritos. E o livro 13 termina com uma discussão informal a respeito da quantidade de sólidos regulares, concluindo que existem somente 5 sólidos desse tipo, que é o que hoje nós chamamos de poliedros de Platão. Para finalizar nossa conversa, eu gostaria só de falar a respeito do que tem nos outros 2 livros que são citados e atribuídos a Euclides tradicionalmente, Dados e Ótica. Os elementos apresentam alguma familiaridade com o pensamento geométrico, só que o pensamento geométrico em si só seria bem explorado na obra Dados e em Ótica. Estes livros, em particular, eles discutem condições para determinar a unicidade de vários sólidos, e tais resultados são chamados então de conceitos bem definidos, ou seja, o que é necessário para que eu defina de maneira única um sólido. Além disso, esses livros também abordam algumas outras proposições que vão garantir a invariância de determinadas propriedades. Por exemplo, para ficar claro que eu entendo com invariância, se eu estou trabalhando com um cubo, não importa qual é o volume desse cubo, eu sei que ele sempre terá 6 faces quadradas. Isso é invariante. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!